Bem, boa noite. Mais uma vez, né, dando continuidade ao estudo. Na verdade, o que a gente faz aqui é aprender, né? A gente está aprendendo com o livro, né? Fazendo nossos estudos e compartilhando com vocês, né? E hoje coube a mim iniciar o capítulo 16, tá? Que é, a gente estuda o livro, estudando o livro dos médiuns, que é a obra que nós estamos estudando essa noite. Desculpem, antes de continuar, tem alguém aqui de primeira vez? Na verdade, eu vim sábado, mas faltava esclarecer, mas a parceira lá. Aí, na verdade, hoje, quarta-feira, eu estou conhecendo você. Então deixa eu dar um breve resumo do nosso estudo. Todas as quartas-feiras, nós estudamos o livro dos médiuns. Deixa eu ver se tem aqui. O livro dos médiuns é um livro da base de Allan Kardec, né? E a gente estuda a mediunidade. E a cada época a gente elege um livro para fazer o estudo. Nós estamos fazendo agora o estudo deste livro aqui, que na verdade ele é um resumo, tá, do livro dos médiuns. Então a gente sempre coloca, né, os dois livros para poder a gente ter uma base, tá? Isso acontece todas as quartas-feiras a partir das 7 horas, tá? Às sextas-feiras a gente tem o estudo do livro dos Espíritos, é o livro de perguntas e respostas, tá? Também às 7 horas. Aos sábados, nós temos, normalmente, nós temos o culto do Evangelho. Mas, um domingo do mês, nós temos o atendimento médico espiritual. Acontece sempre o terceiro domingo. E anterior a esse dia, né, que é o sábado, nós promovemos aqui uma palestra com os próprios irmãos da casa. E nesse próximo sábado nós vamos ter uma palestra que vai ser com a amiga Carla, não é isso? Cadê a Carla? Ah, tá aqui. Ela que vai fazer o trabalho. No final desse estudo tem o convite, aí vocês sintam-se à vontade para virem assistir. E no domingo é o atendimento médico espiritual que começa às 9 horas, tá? E a gente, é bom assim, na verdade, a gente faz um estudo e sempre procurando nesse dia, a gente colocar todas as dúvidas mais ou menos, né, o que a gente puder colocar. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, se eu não souber responder, a gente tem os universitários aqui, podem ficar à vontade, tá bom? Então, dando continuidade, hoje coube a mim o capítulo 16, tá? Que na verdade ele se refere ao livro dos médiuns, lá no capítulo 24, da identidade dos espíritos, tá? E hoje esse estudo ele vai se referir basicamente ao item 267, ou seja, ele vai falar da distinção entre bons e maus espíritos por suas atitudes. No capítulo anterior a gente falou da linguagem, tá? Distinção de bons e maus espíritos pela linguagem. Hoje a gente vai iniciar esse estudo procurando fazer essa distinção através das atitudes, tá? Lembrando que a identidade, nesse item, né, o item 267, o Allan Kardec ele coloca alguns princípios e a gente vai falar deles. De alguns, né? Então, assim, só para a gente contextualizar, para a gente, vamos dizer assim, entrar novamente, principalmente para quem está chegando agora, para dar uma continuidade nesse trabalho, né? Falávamos sobre a distinção entre os bons e maus espíritos, sobre o aspecto da linguagem e impressão fluídica, ou seja, a linguagem corporal, a linguagem escrita, né? Porque esse estudo que a gente faz, na verdade, a gente estuda para o trabalho mediúnico, para a reunião mediúnica.
Então, a gente faz aqui mais ou menos alguns esclarecimentos, tá? Acerca desse trabalho. Como acontece, os espíritos, para a gente ter uma noção, para quem não conhece e está estudando para conhecer um pouco mais. A identidade do espírito foi o que a gente já colocou até aqui, que podemos julgar até como acessória e sem importância. O mesmo não acontece com a averiguação entre bons e maus espíritos. O que quer dizer exatamente isso? A identidade do espírito, a gente falou daquele que tem aquela necessidade de identificar, né? Que espírito está sendo, que chegou até a mesa, né? Porque a gente sabe que muitos, às vezes, espíritos, eles, aquela preocupação de ter um nome, que nome, quem é que tá ali para dar alguma mensagem. Então, independente disso, tá? De quem quer que seja o espírito, o mais importante que nós precisamos ter a noção é identificar se é um espírito bom ou um espírito mau, tá? Então, a lógica desse estudo é em cima disso, independente dessa identidade, de quem seja o espírito. A distinção sobre os bons e maus espíritos tem elevada importância. Em todas as comunicações instrutivas, devemos ter atenção porque só ela nos pode dar a medida da confiança que devemos ter no espírito que se manifesta, seja qual for o nome que o faça. É bom ou mal o espírito que se comunica? E em que grau da escala espírita se encontra? Eis as questões capitais. Então, o que ele está falando aí? Independente de quem seja, nós precisamos averiguar que tipo de espírito é esse, né? Um espírito bom ou mau? E aí a gente novamente coloca ali, só para a gente relembrar a escala espírita, tá? Que a gente já viu, a escala espiritual, né? Que a gente já viu aqui em estudos anteriores. Então, eu estou colocando ali rapidamente para relembrar. Essa escala espírita está no Livro dos Espíritos, tá? Nas questões que vai de 100 a 113, que falam exatamente sobre essas três ordens: primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, conforme a gente está vendo ali do lado, né? Primeira ordem só tem uma classe, que é a classe dos espíritos puros, né? Que dificilmente eles se comunicam diretamente, né? Porque aqueles que alcançaram o grau supremo da perfeição, tá? São apenas os espíritos puros. Temos a segunda ordem, que nós já temos 4 classes, que são as classes superiores, né? Da sabedoria, sábios e benevolentes. São os bons espíritos, ou seja, a predominância do espírito sobre a matéria e pelo desejo do bem. Esses são os espíritos de segunda ordem. E o da terceira ordem, né, é o resto, né, que são as 5 classes aí colocadas. Mas nós temos também uma classificação dessa terceira ordem, que são os batedores e perturbadores, os neutros, os pseudo-sábios, os levianos e os impuros. São espíritos imperfeitos, caracterizam pela predominância da matéria sobre o espírito e pela inclinação ao mal. O orgulho, o egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequência. Tem intuição de Deus, mas não o compreende. O seu caráter revela a sua linguagem, mau pensamento. Ou seja, é esse o cuidado que a gente precisa ter, né? Porque todos nós aqui ainda estamos, né, nessa ordem, na terceira ordem. E aí a nossa vibração normalmente se coaduna com esse tipo de espírito. Então, o que chama atenção nesse capítulo, essa distinção, é exatamente isso. Precisamos aprender a distinguir aquele espírito que é bom daquele espírito que é mau. Por quê? Para que o trabalho possa fluir, né? A reunião mediúnica é um trabalho de atendimento
a espíritos sofredores, aqueles que vêm à casa para a procura de ajuda, a procura de acolhimento, a procura de orientação, né? E o trabalho da mesa é exatamente isso, o trabalho da mesa mediúnica. O trabalho que nós temos aqui na casa, por exemplo, da mesa mediúnica, acontece todas as quartas-feiras após esse estudo, mas nem todos participam. Esse estudo, ele é exatamente por isso, né? Porque a gente, se houver essa necessidade de um dia a gente participar dessa mesa, a gente precisa fazer esse estudo. Eu já estou aqui na casa há muito tempo, eu nunca participei. Até porque agora que eu comecei a fazer o estudo da mediunidade. Porque, na verdade, aquele que começa a trabalhar numa mesa sem preparo nenhum, ao invés de ajudar, vai atrapalhar mais do que ajudar. Porque são tantos os detalhes que acontecem no mundo espiritual que nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar. Nós somos estudantes da doutrina espírita, né? E a cada vez que a gente estuda, você vê quantas vezes já se estudou sobre o livro dos médios e sempre tem uma novidade. Eu até falei para a Rosana, né, eu mandei uma mensagem para ela, porque eu estava preocupada com essa coisa da repetição, né, porque o próprio livro, né, ele tem 22 princípios, o item 267, né? E eu fiquei preocupada de repente a gente está falando e já foi falado pelo estudante anterior, ou o próximo vai falar, mas eu acho que cada um tem a sua vibe, né? O seu jeito de falar e o que é necessário. Porque ninguém aqui, eu não estou fazendo o trabalho sozinha, né? Esse trabalho não é meu. Esse trabalho, na verdade, é da casa. Eu estou sendo orientada, eu fui orientada pelos mentores da casa. Então, essa parte que eu estou fazendo aqui é a parte que me coube, né? Até para cada um que está aqui, principalmente para mim. Esse estudo, na verdade, é primeiro para mim, para depois eu compartilhar com todos vocês. É assim mais ou menos que funciona, não é isso? Bom, Porque a sua importância da colocação, que pode fazer uma redundância, mas não é. Nós aprendemos pela fixação das ideias. Quem assiste a aula uma vez só, fixa aquela informação e ela vai se diluir, não foi repetida. Ou seja, ela não consolida no calendário dos conhecimentos que estão assistindo. É importante de ler a obra, estudar a obra como eu não disse. Eu vou complementar isso. Pela repetição, pela fixação das informações. Eu vou complementar só, não sei se vocês conhecem o método Kumon, que é o método japonês de aprendizado. Tem hoje aqui no Brasil, inclusive meu filho Felipe, ele fez esse estudo. Ele estuda matemática, português, acho que hoje tem outras matérias, já tem muitos anos. O método é repetitivo e ele dá muito certo, tem muito sucesso. Não é o método, né, que a gente tem aqui no Brasil, mas o que eu quero dizer é exatamente isso, né? A gente pensa que o repetir, né, é uma coisa chata. E na verdade, a cada vez que se repete, você tem um outro olhar. É como você lê um livro pela segunda vez. A tua interpretação é diferente. Por quê? Porque nós amadurecemos todo dia um pouquinho, né? E esse amadurecimento é importante, porque modifica o nosso olhar. Então, é mais ou menos isso que esse estudo faz. O estudo de hoje, a gente vai falar sobre exatamente essa distinção, né, que nós temos aí. Então, vamos lá. Então, para a gente iniciar, né, o próprio livro, ele fala sobre conceito, né? Para a gente entender, distinguir entre bons e maus espíritos por suas atitudes, no caso, nós precisamos primeiro conceituar o que é bom, o que é bem e o que é mal, né? Então, a gente vai lá no livro dos Espíritos, na questão 630, onde ele coloca, o Allan Kardec pergunta:
Como se pode distinguir o bem e o mal, né? Para a gente entender isso. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E ainda nesse livro, ele conceitua também, ele dá o exemplo do livro da Joana de Ângeles, O Lampadário Espírita. Lá no capítulo 34, onde ela coloca, né, a Joana, propõe, o que é sempre o bem e o mal, né? Propõe que o bem é tudo quanto estimula, respeita e dignifica a vida, produzindo para ela, e que o mal é toda ação perturbadora que fere e aniquila. Ou seja, a gente colocou esses dois conceitos para a gente já ter uma base, né, de entendimento do que é bem e do que é mal, né, segundo a doutrina espírita, no entendimento dos espíritos. Então, é mais ou menos um conceito geral, tá? E aí, ele inicia falando sobre o critério das atitudes. E esse capítulo aqui, ele segue retirando alguns princípios, tá, do item 267, e a gente vai colocar somente alguns, até porque não daria tempo da gente falar sobre todos, tá? Então, para a gente fazer um breve resumo, né? No terceiro princípio, ele fala: admitido que os bons espíritos só podem dizer e fazer o bem, de um bom espírito não pode provir o que tenda para o mal. Então, isso daí é uma afirmativa, tá? Ele já diz que o bom espírito é aquele, se ele é bom, ele não tem nada que tenha a tendência do mal. Ele já dá essa hipótese. Então, o que ele fala? Ele faz essa referência. Atitudes são como impressões digitais dos espíritos, pois a evolução é irreversível, sem recuos. Teve na semana anterior, eu não sei se foi na semana anterior, né, falando sobre se existe essa regressão. Não existe hipótese alguma. Nós, né, somos criados, né, e ao longo das existências, ao longo dos milênios, nós viemos progredindo, tanto moralmente quanto intelectualmente. Tudo aquilo que nós evoluímos, que nós aprendemos, nós não perdemos. Tudo que nós adquirimos hoje, você não perde, tá? Ou seja, o que ele quer dizer ali? Que a evolução é reversível. Aquilo que você adquiriu de conhecimento, adquiriu. Você pode até tapar o sol com a peneira, mas você sabe, né? E a gente sabe que sabe. Isso que ele quer dizer. Então, todo conhecimento adquirido, a gente não perde. Ou seja, o nosso compromisso vai só aumentando. Todos aqui já sabem, o conhecimento que estão adquirindo aqui, vocês não vão perder, nem nas existências futuras, tá? Por isso que hoje nós temos esse entendimento sobre a doutrina espírita, porque não foi uma coisa da noite para o dia. Isso foi sendo construído ao longo das existências, que nós temos muitas. Nós somos espíritos bem velhos, tá? Para a gente estar nesse nível hoje aqui, sem matar, sem desejar o mal, sem vingança, acredito que nós somos assim aqui. Por isso a gente está buscando conhecimento. Mas isso depende de nossas existências anteriores, que foram muitas. O aprendizado foi muito, mas já fizemos muita coisa errada, tá? Não pense que somos santinhos. Fomos, né? Hoje até que, pelo menos, a gente já não mata mais, já tem muita coisa que a gente melhorou, né? Há, sim, testemunhos e provas que aferem o valor moral dos candidatos à luz. E o que aparenta recuo é tão somente prova não vencida. O que ele quer dizer aí? Que aquele, né, que quem observa, ou ele mesmo, ou a própria pessoa,
observa, eu não sei. Na verdade, ele sabe, mas o que eu falei, né? Ele está querendo fugir do seu compromisso. Então, o que ele quer dizer ali? Muitas vezes, provas não vencidas, ou seja, o livre-arbítrio. Muitas vezes nós temos a escolha do caminho, mas acabamos escolhendo o caminho errado. Mas a gente sabe que está errado. Ninguém faz nada que não saiba, tá? Existe aquele que está alienado ainda? Existe. Mas nós aqui sabemos, aquele que já tem o aprendizado, olha, são muitos, tá? Mas nós vivemos num mundo material. Nós estamos envolvidos por muitas coisas que nos chamam a atenção, né? A vaidade, o orgulho, isso ainda está muito dentro de nós. Então, é muito difícil vencer essas provas, tá? Então, o que ele quer dizer isso? Vai depender muito de cada um de nós. A decisão é nossa, a escolha é nossa. Então, você pode aparentar, né, que é um recuo, mas não é. Né? Na verdade, é dívida que você está adquirindo para lá na frente você resgatar, né? Porque você sabe que está errado. A proposição deste item é bastante clara. O que não é claro muitas vezes para os que estão na retaguarda é distinguir com exatidão o bem e o mal na moldura da circunstância que a vida coloca para a observação dos fatos sociais. Como eu disse, né, a gente está envolvido na matéria, né? Nós estamos vivendo um mundo, principalmente agora, um mundo de mudanças radicais muito rápidas. Então, muitas vezes, essa retaguarda, quem está na retaguarda não consegue distinguir, porque é envolvido. Nós temos uma coisa, infelizmente, que é muito grave hoje entre as pessoas, entre a sociedade, né? O comodismo. Muitas pessoas estão na sua zona de conforto e não querem sair dela. Isso é muito grave. Por quê? Não quer se comprometer. Eu prefiro não saber. Estou vendo ali que tem uma necessidade ali, eu poderia estar dando ajuda, mas eu não quero me envolver, eu não quero saber, porque depois vai dar para mim. Ou seja, as pessoas estão ainda muito individualizadas, né? Estão muito carregadas desse poder da matéria. E a gente só consegue mudar se nós começarmos a trabalhar, a estudar, a entender o que está acontecendo ao nosso redor, tá? Continuando. Isso aí é um breve que eu achei na internet, eu achei interessante colocar, né? Ele faz mais ou menos uma distinção entre o bom e o mau espírito. Nesse caso aí, ele fala da linguagem, mas é só para a gente distinguir. Nos espíritos superiores e nos espíritos inferiores. Nos superiores, você observa, quando você vai distinguir, né, que é digno, é nobre, é uma alta moral, pleno de sabedoria, né? Objetivam o melhoramento e o bem da humanidade. Nos inferiores, aqueles que estão ali para atrapalhar, né? Para fazer um trabalho, mexer com a galera, enfim, atrapalhar. São espíritos inconsequente, trivial, grosseiro, malicioso, falso. Lisonjeiam a vaidade, divertem-se à custa do que os interrogam. Na verdade, a gente já falou várias vezes aqui nos nossos estudos, né, que isso é muito perigoso, né? Aquele médium que trabalha com afinco, ele é o tempo todo muito estimulado pelos espíritos para atrapalhar o trabalho. Então, vamos dizer, aquele médium que não se cuidar, ele pode ser enganado,
né? Porque os espíritos imperfeitos, que são a grande maioria que chegam, né? Eles estão ali para atrapalhar o trabalho. Porque para eles, o que interessa é esse atendimento espiritual, uma reunião mediúnica, o estudo, eles querem acabar com isso. Então, eles vêm, né? Se o médium não souber observar isso, ele pode acabar com o trabalho daquele dia, e assim vai, né? E afastar esse médium da casa, né? E levá-lo a coisas piores. Então, na verdade, esse trabalho de hoje é exatamente isso. Esse tentar distinguir o bom do mau espírito para que não atrapalhe o nosso trabalho, né? Eu só perguntar rapidinho? Pode? Desculpa. No imediato que está a reunião mediúnica, ali no momento, por mais que seja um médium estudado, ainda há de ter uma interferência de espírito inferior? Sim, nós estamos envolvidos no mundo material. O orgulho, a vaidade, todas esses sentimentos que são do mal, muitos espíritos, muitos médiuns, por mais que estudem, muitas vezes acabam sendo, vamos dizer assim, enganados por eles mesmos. Mas o médium em si tem que ter uma preparação. O que acontece? Para estar na mesa, e mesmo ele tendo aquela preparação, aquele estudo, ainda há um interrompimento. Se ele não tiver o cuidado necessário, a aula anterior do Marcos, ele falou da impressão fluídica, né? A vibração do médium precisa estar numa sintonia para que os espíritos melhores, espíritos bons, se aproximem dele. Se o médium, ele tem um comportamento aqui na casa, mas fora ele não tem um compromisso, ele tem bares, ele está sempre, não tem aquela leitura, não estuda, ele é um médium mal preparado. Então, quando ele vem para a mesa trabalhar, se ele não tiver um preparo antes, ele acaba recebendo espíritos, sim, inferiores, ele podem atrapalhar o trabalho. Na mesa, no caso? Então, acontece muito isso, muitas vezes acontece. E aí, existe na mesa, né, o trabalho dos outros espíritas que estão ali para identificar. Ele, o médium que está sendo atacado, ele muitas vezes não consegue enxergar, mas o outro, né, por isso que são vários, né, mas o outro já sabe, olha, esse daí não é espírito bom não, você não é essa pessoa não. E aí acaba fazendo o trabalho da doutrina. Não é isso, Rosana? Existe a necessidade da proximidade desses espíritos para que sejam esclarecidos. Na realidade, a casa espírita é uma casa de pronto-socorro espiritual. Então, as portas estão abertas para todo tipo de espírito, seja ele leviano ou superior, não importa. Os levianos, quando vêm, nem sempre vêm acompanhando os médiuns. Normalmente, vem por intermédio de nomes que são colocados na mesa, nomes que são colocados no caderno de prece, ou às vezes vem acompanhando até as próprias pessoas que aqui vêm em busca de alívio para suas dores, que nem sabem que estão acompanhados de determinados espíritos. A espiritualidade se encarrega de mantê-los na casa, para que na segunda parte haja o esclarecimento, o socorro espiritual, por isso a gente chama de pronto-socorro. Então, nenhuma mesa mediúnica está isenta jamais de receber espíritos levianos, espíritos maus, espíritos impuros, por aí vai. Isso é discriminação, né? Na casa não tem discriminação. Não tem discriminação, né? Estamos aqui para isso mesmo. Isso aí, para socorrer, esclarecer. Pronto-socorro. Esclareceu sua dúvida? Sim, sim. Então, vamos lá, continuando. O quinto princípio, ele fala, não se deve julgar da qualidade do espírito pela forma material, nem pela correção do estilo. É preciso sondar do íntimo, analisar-lhe as palavras, pesá-las friamente, maduramente e sem prevenção. Qualquer ofensa à lógica, à razão e à ponderação não pode deixar dúvida sobre a sua procedência,
seja qual for o nome com que se ostente o espírito. Então, ele está falando exatamente sobre isso, o cuidado e o que devemos fazer para observar quem é esse espírito que veio fazer essa comunicação ou que veio fazer alguma instrução, porque a gente está lidando aqui, né, no caso, com espíritos que venham, né, ajudar o trabalho. Então, às vezes, ele vem trazer uma comunicação espírita. Então, esse é o cuidado, porque muitas vezes a instrução que ele pode estar dando pode estar sendo completamente errônea, né? E são esses cuidados que ele está falando aí. Como ter esse cuidado? Como discernir qual é o espírito que realmente está ali para ajudar no trabalho ou está ali para atrapalhar? E é esse a ideia central desse estudo. Então, o que ele fala ali? Ele fala de usar a lógica, né? Considerando que a lógica é o quê? Usar a coerência e ausência de sofismas. A razão, considerando o exame, análise e dedução centrada na lógica. Ponderação, levantamento de prós e contras, avaliação por meio de indicadores adequados. Então, ali ele está falando um roteiro, tá? De como fazer essa distinção, usar sempre a lógica, né? Se você observa que o espírito está dando ali uma comunicação muito cheia de pavonando, né, que eles falam, né, botando muitas fantasias, então já começa a ponderar. Ele fala ali, analisar friamente, maduramente, porque muitos espíritos enganadores, né, não quer dizer que eles sejam ignorantes, não. Muitos são, como a gente sabe, ao desencarnar, nós vamos viver na espiritualidade exatamente como desencarnamos. Né? Se ele é um cara inteligente, foi uma pessoa inteligente, mas ele é um espírito que vem, né, querendo perturbar, vamos dizer assim, né? Ele vai usar, né, toda a sua, né, linguagem, né? Só que o estudo é exatamente para isso. Nós precisamos aprender a distinguir, sempre usando o quê? A lógica, a razão, sempre ponderando, analisando friamente, para que não sejamos enganados. Por quê? Vamos lá, vamos continuar. E aí a gente coloca novamente lá aquela frase do Erasto, né, que é o espírito que está protetor, né, do Kardec, né, ele era um médium do Kardec, né, lá no capítulo 230, no item 230, capítulo 20, né, ele fala sempre, melhor é repelir 10 verdades que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Ou seja, uma das técnicas utilizadas pelos espíritos mistificadores é falar de verdades incontestáveis e, no meio delas, introduzir conceito falso. Ou seja, olha o cuidado que nós devemos ter. Por quê? São espíritos inteligentes, sim, né? Que querem atrapalhar o trabalho, então ele usa, né, da sabedoria dele e coloca, né, as bobagens que ele quer colocar. Por isso, usar a razão, usar a lógica, usar a ponderação. Se a gente está recebendo uma coisa muito absurda, você começa, né, ele começa bonito, com palavras belas, mas lá no meio, você começa coisa estranha aqui, então você já acende o alerta, tá? É isso que nós precisamos aprender, esse trabalho, né? De pouco valor serão as verdades trazidas, porque de algum modo outros já as enunciaram. Porém, a informação improcedente
o conceito inconsistente e a revelação inoportuna e improvável, estes sim, são perturbadores e trazem cisânia e confusão. Então, o que ele coloca ali? Que, na verdade, isso lá no final, né, vai ser contestado, né? Uma coisa falsa, um conceito falso, ele não sobrevive muito tempo. Mas até que se chegue a essa conclusão, né, muita confusão, ele quer causar tumulto, briga entre os próprios médios, não é isso, não é aquilo, né, para criar aquele tumulto atrapalhando o trabalho. Então, por isso, para evitar esse tipo de situação, é que ele chama a atenção para esse tipo de espíritos, aqueles que querem, falam, né, de verdade, mas eles querem atrapalhar, aí coloca uma porção de bobagem no meio daquelas verdades. Continuando. O sétimo princípio, esse é interessante. Os bons espíritos só dizem o que sabem. Calam-se ou confessam sua ignorância sobre o que não sabem. Os maus falam disso tudo com desassombro, sem se preocuparem com a verdade. Ou seja, se o espírito é bom, porque não quer dizer que ele seja bom, que ele tem que ser inteligente. Muitas das vezes, ele não tem o conhecimento exato de alguma situação. Então, quando ele é um espírito bom, ele não quer atrapalhar o trabalho, ele não vai falar qualquer bobagem. Ele prefere calar-se, né? Ou dizer, não, isso aí eu não sei, ou dar a entender que aquilo ali ele não sabe, mas não colocar nada confuso naquela instrução, naquela comunicação, naquela mensagem, entendeu? É isso que ele está falando ali. Opinar sobre o que não se conhece é forma grave de mentir, que somente cabe aos espíritos inferiores. De menor gravidade é o equívoco, a dedução imprecisa, que desaparecem com o crescimento moral. Então ele está dizendo o seguinte, muitas vezes o espírito até pode se equivocar sim, pela ignorância e não por mal. Mas como o trabalho é uma coisa que todos, né, tem que fazer essa lógica, né? Você vai sempre usar a lógica, a razão, ponderar, você vai analisar os fatos, a verdade vai chegar, né? Aquele conhecimento certo vai chegar. Não naquele dia ali que aconteceu aquela comunicação, não pela maldade daquele espírito, mas pela ignorância. Isso sim pode acontecer, tá? E aí, ele fala o seguinte, há espíritos bons, mas ignorantes, e que podem enganar-se de boa fé. Está lá no item 268 do Livro dos Médiuns. Diante dessa possibilidade, enquanto não se tiver certeza absoluta do grau de conhecimento e de evolução de um espírito, convém atribuir caráter relativo às informações dele recebidas. Aliás, os espíritos não são seres colocados ao lado das pessoas para pensarem por elas. O que ele quer dizer aí? Que se não tem, né, você tem alguma dúvida, se você tem algum detalhe ali que não está rolando muito bem, você acenda sempre o alerta, né? Você fique sempre com o pezinho atrás para esperar, porque de repente nem sempre, né, é um espírito mistificador, é apenas ignorante mesmo, ele ainda não tem conhecimento notadamente. Por isso que ele fala que os espíritos não são colocados ao lado das pessoas para pensarem por elas, né? Nenhum espírito é dono da verdade, não. Principalmente esses que têm essa comunicação. Por quê? Porque nós também estudamos, nós estamos nos preparando. Então, esse alerta é importante para todos, tanto do lado de lá quanto do lado de cá,
né? E outra coisa, o espírito não tem que dizer a verdade, eles não têm que se importar com o que acontece no mundo material. Isso somos nós, né? Eles apenas vêm nos instruir, nos orientar, mas nós sempre temos que estar com a anteninha ligada. Que se tenha cuidado com espíritos que falam em demasia e que se intrometem nas questões e debates humanos, né? Chama atenção muito para isso, aquele que fala muito, né, dá muita orientação de coisas que não estão ligadas ao trabalho, né? A gente tem sempre que acender essa luzinha para ver realmente qual é a intenção desse espírito, né? E aí essa imagem, ele fala, interessante, eu coloquei até porque a gente veio falando sobre isso, né? Aprendei, pois, antes de tudo, a distinguir os bons dos maus espíritos, para não vos tornardes vós mesmos falsos profetas, né? Então, aquilo que a gente vem falando, estudo do Evangelho, a gente vem sempre falando sobre essas questões, que na verdade nós precisamos, né, estudar. Estudar é a nossa única arma que a gente tem para continuar esse trabalho. E lembrando só que esse capítulo, né, ele chama atenção pelo seguinte, né? Aliás, esse estudo todo, como a gente vem falando aqui todas as quartas-feiras, tudo que a gente está fazendo aqui, nós estamos, na verdade, nos comprometendo. Por quê? Seja para o trabalho, ou seja para ajudar nessa engrenagem que nós estamos vivendo, a evolução do planeta. Nós estamos vivendo um momento de transição. Então, nós precisamos estudar, estar atento, para que nós possamos contribuir. Porque se nós estamos hoje aqui na casa estudando, isso foi definido antes de reencarnarmos, né? A gente lá no departamento reencarnatório é perguntado a nós qual é a nossa missão, o que nós vamos fazer, e nós aceitamos o compromisso do trabalho, né? Porque nós somos os escolhidos para divulgar a doutrina espírita. A doutrina espírita é os ensinamentos de Jesus, falar do bom, do bem, né? De toda o que o Evangelho prega, tudo aquilo que a gente vem aprendendo aqui. Tá passando um pouquinho da hora, mas eu trouxe uma mensagem que é muito interessante, né? Narrada pelo Haroldo Dutra, mas é uma mensagem do Emmanuel. Só ela não demora muito não. Como conhecer os Espíritas? Sem o Espiritismo, antes de tudo a filosofia religiosa, como conhecer os verdadeiros Espíritas? É justamente dentro da sua bandeira de mudança, demonstrando ao homem que a sua vida não está circunscrita à existência fragilitária da Terra, que o Espiritismo oferece à humanidade o que possui de mais sublime e mais puro em sua feição filosófica e doutrinária. As suas próprias expressões fenomênicas não objetivam outro desiderato que não esse, de espalhar as sementes benditas da crença e da esperança. Refundindo os nossos antigos conhecimentos com respeito aos problemas profundos da vida e do ser, descerra um panorama infinitamente maravilhoso à vossa visão espiritual, integrando-vos no amor ao dever em suas expressões mais sagradas, compelindo-vos ao progresso moral para a redenção futura
As atividades do homem, portanto, são reformadas ao sopro de suas missões divinas, renovando-se caracteres, endurecendo-se as ações dos indivíduos, quando a consciência, de fato, lhe apreende a sublimidade do ensinamento. Somente poderíamos conhecer os espiritistas pela transformação benéfica que procuram impor a si mesmos, em contato com as lições do alto que lhes são incessantemente ministradas. Os entendedores legítimos da doutrina não são aqueles que se apaixonam nos círculos esterilizados das palavras da doutrina, mas justamente os que se saturam da tolerância e da serenidade evangélicas, cooperando com o seu esforço para que as leis fraternas da caridade cristã sejam devidamente compreendidas e postas em prática. Estes últimos, considerados aqueles de boa vontade, aos quais se refere o Evangelho em suas lições divinas, ignoram-se há dogmas e princípios religiosos separando os espíritos na terra. Todos os homens são seus irmãos, necessitados de sua amizade e de seu carinho. E fechando os olhos para os erros alheios, fazem da experiência terrena um apostolado sublime de humildade, caridade e perdão. Aí está o convite, tá, para a palestra de sábado da nossa irmã, né? Todos estão convidados, sejam muito bem-vindos. E eu agradeço aí a atenção de vocês.